Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelos teus filhos, obrigado porque hoje é o primeiro dia da semana onde nós podemos começar com produtividade e nada melhor que produzir em cima da tua Torá, que nossa mente seja aberta para a realidade da tua palavra e que tudo aquilo que vem do eterno, a tua sabedoria, teu conhecimento, teu entendimento, transborde em cada coração nessa manhã para que não apenas recebamos, mas praticamos a tua palavra. Oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos lá então. Paramos no Gênesis 3, de 1 a 13. Tentação e a queda. Tentação e a queda. Vou pedir para você, lembra que a Casa do Caminho, ele é uma escola aberta. Então, não tem sentido que nós tenhamos poucas pessoas aqui. Convida o parente, o primo, o tio, o sobrinho. Chama todo mundo para vir para cá. Todo aquele que tem sede de Torá e que ainda tem alguma confusão na sua mente de não saber como funciona, chama eles para vir aqui para aprender Bíblia da forma correta. Correto que eu quero dizer no sentido original, não que eu tenha alguma coisa melhor para apresentar do que qualquer outra pessoa, mas eu estou falando a respeito da palavra correta que vem do Eterno para que nós possamos crescer. Então convida todo mundo aí, sempre faça crescer esse momento aqui, porque nós investimos esse tempo para abençoar a sua vida, a sua família e para que todos possam entender. Dá só mencionar aqui, estamos aqui com o pastor Luciano, junto, que está sempre aí na telinha. Agora esqueci o teu nome, querido. Tili, também junto aqui conosco. Não, mas o nome que tinha me falado. Jusceli. Tá, porque eu buguei aqui agora. Jusceli, a mesma pessoa, tá bom? Conhecido como Tili, né? Ok. Então, olha só. Eles estão conosco aqui, queridos. Vieram aí conhecer, são de Santa Catarina, estão aqui sentados no sofazinho. Aqui é o sofazinho não é do castigo, aqui é do estudo, né? Da visita, né? Tem um sofazinho ali que o pessoal senta. Vai ser um prazer quando você estiver por aí, quiser conhecer o nosso estúdio aqui, venha estudar conosco. Então, estão aqui desfrutando desse tempo de comunhão que o Eterno nos proporciona. Tem sido muito bom. É uma alegria estar com vocês, conhecê-los, estar aqui. Conhecia daqui, eu via eles no quadradinho ali, mas agora a gente pode conhecer diretamente. Então, abençoado, queridos. Vamos estar sempre juntos aí, nos conectando e tentando fazer essa melhor forma aí de comunhão. Logo estaremos juntos em outubro, né? E você que vai vir, esteja aí. Eles conheceram ontem lá a igreja, viram como é que é o alojamento, como é que vai ficar. A gente tem uma cama profética já, eles viram um beliche. E se eles acharam um beliche aqui, acho que eles já profetizaram e conseguiram entender que vai vir todas as outras, até o dia do evento vai estar cheio ali e vai ser uma benção. Então, esteja conosco aí. Gênesis 3, de 1 a 13. A tentação e a queda. E a serpente era mais astuta do que qualquer um dos animais do campo. E ele disse à mulher: Então Deus lhe disse, você não comerá de nenhuma árvore do jardim, mas que o fruto da árvore que não estão no jardim, Deus disse, dele não comereis, nem lhe toqueis, para que não morreres, para não morreres. Diferente essa versão aqui, a gente já tem uma decorada na cabeça aqui, quando você lê aqui fica meio confuso. E a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, pois Deus sabe que no dia em que você comer dela, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e que a árvore era desejável para adquirir sabedoria, ela tirou do seu fruto e comeu. E ela também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram aventais. E eles ouviram Rachem, Deus, andando no jardim, na viragem do dia, e o homem e a sua esposa se esconderam da presença de Deus, e Rachem entre as árvores do jardim. De Deus Rachem entre as árvores do jardim. E eu ouvi você no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Você está percebendo que tem umas reticências aqui, que é uma síntese de toda a história, num texto aqui, não é literalmente escrito todos os versículos, tá? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? E o homem respondeu, a mulher que você me deu por companheira, me deu da árvore e eu comi. Então Deus disse à mulher, o que é isso que você fez? E a mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Então, olha só, tem vários entendimentos aqui dentro desse texto.
Uma das perguntas que as pessoas não conseguem compreender é por que ela comeu de uma árvore que era proibida, se havia uma ordenança, e daí ficam conjecturando que ela não estava junto com Adão quando foi explicado e tudo mais. Nós vamos trazer hoje aqui o que a Torá nos ensina. O que isso traz? Tem muitas ideias aqui que podem ser vistas, mas vamos seguir numa linha para te explicar essa paraxá aqui. O alvo: a mulher que é mais sensível aos impulsos espirituais e mais fácil de seduzir, conforme 1 Timóteo 2,14 e 2 Coríntios 11,3. Adão não foi enganado diretamente. Então, por que Satanás escolheu a mulher? Porque a mulher é mais sensível para ser corrompida por vozes. Escuta isso, mulher, não se ofenda. Mas você é suscetível ao que falam. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. A maioria das mulheres que têm problemas no seu relacionamento casam errado não pela beleza do marido que enganou, ou pela sedução, pela fala e pelo conto que ele larga. Então, assim, a mulher, ela é suscetível na sua estrutura a ser enganada por falas. A fala da mente serpentária, ela está na boca de todo homem sem Deus. E ficou até poético, né? A fala da mente serpentária, não, mas saiu aqui automático, queridos. Acho que é muito tempo de academia. Deixa eu falar, então, assim, a mente diabólica está na boca do marido sem Deus, do homem sem Deus, né? E às vezes seduz pela uma fala. A mulher sedutora, ela já tem um espírito que traz a sedução e a prostituição para enganar os olhos do homem. Mas voltando ao texto aqui, então Adão não foi enganado, porque Satanás saberia que Adão era o guardião da palavra. O homem é o guardião da palavra. E a mulher é a submissa à palavra que o homem guarda. Aí alguma mulher pode dizer assim, mas tu fala isso, aposto que não conhece meu marido, como é que é aqui em casa? Porque de palavra não tem nada. Diz assim, pois é. Aí mostra mais uma vez que você caiu no chaveco, desculpa a expressão, de um homem que não tinha nem palavra. Então nós temos que trazer aqui essa ideia, agora falando com seriedade, da responsabilidade do homem que se posiciona como um líder de um lar, como cabeça que representa Cristo. O homem não é cabeça porque é macho, não é cabeça porque ele é melhor. Ele é cabeça porque ele é a representação do eterno lar que traz proteção, executa uma missão, a qual a mulher foi colocada no lado dele para ajudar a completar essa missão, porque sozinho é mais difícil. Então não é bom que o homem fizesse essa missão sozinha. O eterno deu uma adjuntora. E a gente já viu isso aí, a Ezer, que nós estudamos no último momento. Então agora nós precisamos entender que os ataques, sempre os ataques vêm na mulher, dentro de um lar. E aí, se o homem não é um homem que ora, um homem que auxilia nisso, a casa está exposta. E daqui a pouco ele vai comer do fruto que não podia. Porque a mulher tem o poder de convencer também o homem. Então, o homem precisa estar firmado na rocha e coberto de Torá. A mentira, que é uma verdade distorcida, falando da tática agora aqui, a serpente questiona a bondade de Deus, distorce seus mandamentos. Salmo 119, 142. A distorção dos mandamentos é serpentária, queridos. A adição da mulher. Eva acrescentou ao mandamento, nem lhe toqueis, conforme Deuteronômio 4:2. Vamos ver aqui. O que diz Deuteronômio 4:2? Para nós não ficarmos sem a... Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Anota esse Deuteronômio 4:2 aí, meu irmão, porque chega a dar um arrepio, né? Apocalipse fala que alguém mudar um iota, que é a menor letra do hebraico, vai ficar fora do reino e vai vir sobre ele todas as pragas que estão escritas no livro. É importantíssimo. A mulher acrescentou uma coisa que Deus não falou. Então, cuidado para não acrescentar. Quando Yeshua corrige os fariseus, é que eles botaram muitas cercas, né?
além do que era permitido, que impediam o acesso das pessoas. Então nós precisamos compreender que há um limite de cercas que o rabino, como falamos na semana passada, é autorizado a fazer, mas nós não podemos colocar muitas coisas. E aí algumas pessoas vão dizer, viu, olha aí, ó, essa cerca aí ficam dizendo que não pode comer a carne do porquinho, um bichinho que Deus fez. Não, isso não é cerca, isso é mandamento, direto. Ah, que tem que guardar Shabat, eu não sou sabatista, ninguém é sabatista aqui. O Shabat foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que nós fazemos é entrar no descanso do eterno. Princípios básicos. É o kashrut básico, quer saber... Às vezes as pessoas, já falei aqui também, às vezes a pessoa está tão preocupada em saber... Deixa eu falar aqui sobre kashrut, de uma forma breve. Ah, eu não quero saber como é que esse frango morreu. Ele foi degolado, ele foi matado, deram um tiro no frango. Como é que mataram esse bicho? Eu não sei, tem que saber se é kashrut. Tá. Aí chega a semana aí do seu João, que eles chamam de santo lá, né? Em junho... E vai todas as criancinhas da casa, neto, filho, sobrinho, vestido de caipira, né? Comer pé de moleque, pipoca, e participar de quadrilha e fazer o casamento ainda. E o crente vai lá filmar, né? Ai, que lindo! Que maravilha! Isso quando não faz o arraiá de Jesus dentro da igreja, né? E aí o que acontece, meu irmão? Para de querer se preocupar com a forma como morreu a galinha... Ou como é que mataram um boi? Se você está comendo consagrado todo dia. Quer saber um consagrado? Pega a embalagem do alimento que você compra e lê o que está escrito. Qual é que é o nome do produto? Santa não sei das quantas. Amendoim Santo Antônio. Ih, falei a marca. Ainda bem que é plataforma fechada. Esse é mas nada a ver. O amendoim Santo Antônio. E aí tá cheio de coisa consagrada, meu irmão. É um monte de produto. Aí tu vai dizer, mas se a gente olhar assim, aí a gente não come mais nada. Não, queridos, é só tu olhar e não comprar esse. Tem várias no mercado. Aí a pessoa também já vai dizer assim, não compre Coca-Cola porque tá escrito lá diabo ao contrário. Não. Também tu não força a natureza, né? O cara não lê, ele compra lá o amendoim, já que eu falei a marca, compra o amendoim Santo Antônio, não sei o que, feijão Santo Antônio, e não compra a Coca porque tá escrito lá diabo ao contrário. Ah, meu irmão, tem coisa que não assim, ó, ignorância tem limite. Eu não tô aqui defendendo Coca-Cola até porque não tomo. Mas estou te falando assim, tá vendo como o crente ele gosta de fazer um mistério, né? Ele gosta de fazer uma coisa louca, assim. Não, o que está direto, o que está escrito... tem a bala Lilith, essa eu vi também. Só pela graça, né? Então, essas coisas todas você tira fora. Tem o similar, tem outro nome e tudo. Aí você vai dizer assim, mas todo alimento é consagrado pelas pessoas que produzem. Se eles são de uma outra... Se são do ocultismo, eles consagram tudo que estão feito, né? Devo dizer assim, e você não consagra? Aí que Paulo está dizendo que pela oração tudo é santificado. Certo? Pela oração tudo é santificado. Se há uma consagração que você não vê, que não está escrito na capa, que não está dizendo, aí você ora e abençoa. Você ora quando compra o alimento para armazenar na sua despensa, você abençoa, você come, antes de comer o alimento, você bendiz ao Senhor. Depois de comer o alimento, você bendiz ao Senhor. Que efeito vai ter, meu irmão? Se tudo está bendizendo o Eterno. Agora, se tu for lá e está dito assim na palavra, não compre, não coma o que é sacrificado. Aí chega lá no mercado, nessa semana, não só São João, mas tem vários outros, ele faz uma tenda e os produtos que você quer comer estão tudo lá. Às vezes até que não tem nome nenhum. Por exemplo, eu gosto muito de comer pipoca. Eu gosto de pipoca. Então, assim, o que acontece? Quando tá nessa semana aí, eu compro sempre de estoque. Eu como no início do mês e deixo guardado. Aí quando tá nessa semana lá, tá tudo dentro daquela tenda, com bandeirinha, com não sei o que lá, com aquelas coisas, aqueles caipirinha que eles fazem lá, aqueles bichos, sei lá como é que chama, parecem uns espantalhos, colocam tudo junto ali. E daí tá tudo a pipoca ali. Eu não vou pegar a pipoca dali. Mesmo que seja a pipoca mais conhecida, que não tem nenhum nome de consagração. Por causa que aquela tenda que é feita é um altar, meu irmão. Aquilo ali está oferecido
para a entidade do mês. Então eu não pego dali. Se tem numa outra prateleira, eu vou lá e busco. Se não tivesse, está tudo naquele lugar, fica sem pipoca aquela semana. Ou seja lá o produto que for. Você está entendendo o que nós estamos falando aqui? Daí, promoção de... Eu vou falar só de São João para não falar de tudo, né? Porque se eu for falar de tudo aqui, nós vamos até às 3 da tarde. Olha só. Só o de São João. Promoção de São João. Daí tu vai lá, lingerie de São João. Não sei, sapato de São João. Não sei o que lá, não sei do que de São João. Tudo é de São João. Aí daí o crente vai aleluiado. Eita glória, é agora que é a minha vez de comprar. Meu irmão, daí tu vai dizer assim, mas isso é exagero, apóstolo, isso é bobagem. Não, isso é consagração. Se eu faço uma promoção para uma entidade, quem que está recebendo o meu dinheiro, que é sangue, suor e gordura? Quem está recebendo? Que altar eu estou alimentando? Não compro. Mas chega o final do ano, promoção de... Não tem presente aqui em final de ano na minha casa. Final de ano. Tempo de dar presente na minha casa é Purim. É uma festa do Eterno para trocar presentes. E a festa de Purim é bem melhor, porque é tudo mais barato. Porque acabou tudo ali. Guarda o dinheiro no final do ano. O pessoal todo se endividou em dezembro. Chega em Purim, não tem mais dinheiro. Daí tá todo mundo fazendo promoção de liquidação de estoque e tudo mais. E pronto. Cuidado para... Alguém colocou ali, ó. Eu apresentei em Hanukkah. Só cuidado com Hanukkah para não trocar a intenção. A Torá fala sobre a intenção do nosso coração. Se eu estou trocando Hanukkah para substituir Natal, não faça. Para criar a intenção, movimenta a frequência do mês. E Hanukkah está no mesmo mês de... Está na mesma frequência do mês do altar que a gente está falando aí de Natal. Tá? Então, assim, Hanukkah eu não dou presente, queridos. Hanukkah, o presente é a Torá, que ilumina o nosso coração, o milagre e o novo começo. É isso que a gente organiza. Então, tentem... E às vezes cai na mesma data, você percebeu? Olha aí, ó. Eita. Minha esposa passou aqui pegando a carne. Tem uma geladeira aqui na empresa que ela guardou aqui, saiu carregando uma carne. Eu cheguei a me desconcentrar aqui, meu irmão. Deixa eu voltar aqui pro negócio. Só Jesus. Hoje já tem churrasco, glória a Deus. Então, assim, não faça isso nesse tempo, tá bom? Deixa Purim mesmo, que é uma data mais neutra. Às vezes vai cair, principalmente quando cai na semana próxima, dentro desse tempo aí. Isso é muito sério. Vamos lá também. Continuando aqui. A tentação central de tudo isso, eu dei uma dica aqui para vocês dentro da Paraxá, mas vamos voltar aqui para a ideia, né? Não acrescente nada e nem retires nada do que está escrito na Torá, Deuteronômio 4:2. A mentira central. Certamente não morrerás, conforme Gênesis 3:4. Esta é a origem da crença na imortalidade da alma. Então tem uma crença aí da imortalidade da alma. A alma morre sim e tem que tomar cuidado com isso. A tentação central. Ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. É o apelo à independência intelectual e autossuficiência onde o homem se torna seu próprio Deus. Totalmente humanismo. Isso aqui é a descrição do humanismo. O desejo de conhecer sem Deus pela experiência em vez do espiritual, porque o bem e o mal estava numa árvore codificada e seria ensinado pelo Eterno pela sabedoria que flui da árvore da vida. Certo? Porque a árvore da vida fala da intenção do equilíbrio, do positivo, do negativo, enfim. Tem lá um módulo só sobre a árvore da vida na Davar. Então, quando o homem escuta Satanás por uma frequência errada, ele quer por si mesmo conhecer o bem e o mal. E isso que é o problema. Quando a pessoa deseja avançar pelo seu conhecimento intelectual, pela sua própria força, e não dependendo de Deus. Quando você não busca revelação para conhecer o bem e o mal, você vai conhecer pela experiência. E o que é a diferença em estudar sobre o bem e o mal e ter a experiência do bem e do mal? Quando eu estudo sobre isso, eu estou debaixo do princípio do Eterno que me revela
as consequências, sem eu precisar sofrer. Quando eu vivo a experiência, eu sofro na minha carne as consequências do meu pecado e a desgraça que vem na geração. Foi o que aconteceu com Adão. Ele preferiu o empírico, o testável, o visível, o que o ser humano pode experimentar. E isso é todo o pensamento científico. Nada que eu não possa viver, tocar, experimentar, pode ser real. Se eu não tiver essa experiência sensorial, todo esse processo, não tem valor. Ignora. Agora, nós pensamos totalmente o contrário. É pela fé, é sem ver. Yeshua disse para Tomé, porque viste e creste, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, o que nós não vemos e cremos, nós experimentamos no nosso espírito. E os nossos olhos espirituais podem ser abertos e nós podemos ser elevados espiritualmente para experiências que homem algum no empírico vai poder testar. Consequências imediatas. Olhos abertos, Yadá. Conhecimento por experiência e não por revelação. Olha a diferença. Conhecimento por experiência e não por revelação. Tem muita gente querendo aí ter experiências e não tendo revelação. Por isso que eu falo. Conversava essa semana aí a respeito do entendimento errôneo que nos foi dado a respeito dos dons. Os dons, e conversava com o Luciano ontem sobre isso, os dons eles não são o objetivo fim da vida com Deus. São apenas ferramentas para que você trabalhe na obra dele. Só isso. Não te qualifica como melhor que ninguém. E essa ferramenta não vai ser dada para quem não tem habilidade para usar. Eu trabalhei um tempo também, antes de ser militar, eu trabalhava com meu pai. Meu pai é marceneiro até hoje. Eu trabalhei um tempo com o meu pai, na marcenaria. E há um treinamento. E mesmo assim, meu pai tirou das máquinas porque eu era pequeno. Pequeno, não cresci muito, não. Continuo sendo pequeno. Mas eu era sempre magrinho, fraquinho, né? E às vezes, como no tempo da marcenaria que eu trabalhava, não eram essas chapas que tem hoje em dia, era madeira mesmo. Às vezes ela lascava, dava um solavanco, um contragolpe, e eu não tinha força para segurar. E algumas vezes eu me cortei. Cortei os dedos, mas perdi a ponta do dedo. Graças a Deus nasceu de novo, porque a minha preocupação... Sabe um picolé, quando o sorvete aquele aqui no sul é picolé. Para você acho que é sorvete, como é que chama lá para cima? Para você é picolé também ali? Então fica o picolé mesmo. Aquele que tem um palito no meio, sabe? Quando tu morde num canto assim, e daí ficou aquela parte, ficou assim, aparecendo um nervo para fora e um pedaço do osso. Eu cortei numa máquina chamada tupia. O médico disse, ih, teu dedo vai ficar aleijado. O médico sempre tem uma palavra de consolo, né? Tua unha vai cair, vai ficar aleijado, nunca mais vai crescer unha aí. E eu disse assim, que motivador, né? É um menino tocando violão, acho que eu tinha 14 anos, 15 anos. E ele disse assim, nunca mais vai crescer. Eu fui para casa, eu chorava. Disse assim, meu Deus, o meu violão, eu ficava pensando, né? Porque foi o dedo indicador da mão esquerda que aconteceu. Básico ali. E eu olhava para aquele meu dedo, quando tomava banho, eu chorava. Reguei a lágrima e pedia, Senhor, cura meu dedo. E não tinha mais o que fazer, um pedaço comido. Queridos, meu dedo é normal. Tem a cicatriz assim do pedaço que faltou. Nasceu carne, nasceu osso, escondeu o tendão, fez tudo de novo aqui. E tá aqui, funcionando. Um milagre quando o médico assim... Como que isso não é possível? O médico disse assim quando viu ele disse assim, tudo é possível. Aquele que crê, né? Então assim, ó, Deus faz as coisas. Então, eu contei tanto detalhe até do meu acidente aqui que eu esqueci do que eu ia falar a respeito da experiência da marcenaria. Mas enfim, o que importa é que já testemunhei que meu dedo foi curado. Glória a Deus por isso. Me perdi aqui no exemplo que eu ia dar sobre isso, né? O que eu ia falar sobre a marcenaria? Sobre os dons. Obrigado. Isso aí. Então, a habilidade para lidar nas máquinas... Obrigado. Quem colocou sobre os dons deu na hora ali. Olha só. A habilidade para trabalhar em máquinas, apesar de eu ser ensinado pelo meu pai, o meu corpo e a minha maturidade não me permitia experimentar aquilo. E trouxe acidentes. Aprenda algo. Nem todo dom de Deus você está apto a manejar. E mesmo que você peça e mesmo que você receba. Fato está, e eu sempre cito o menino que eu fico com... eu não fico assim com raiva nem com nada, assim, eu fico com pena do que vai acontecer no futuro. O menino aquele que está profetizando ali, eu não questiono se é de Deus, se não é de Deus, se é real ou não é real. Se é de Deus, ele está no momento errado.
Nem tudo que é de Deus você tem que mostrar para os outros. Tem o tempo certo. Talvez ele seja esse menino atorando os dedos no processo daquilo que ele já aprendeu a fazer. Então, tem que tomar cuidado. Então, nós precisamos compreender o que está acontecendo. Certo? Então, Deus nos prepara para um avanço na medida que recebemos, e desde que o que recebemos abençoe outras pessoas. Quando o que recebemos não abençoa outras pessoas, a fonte cessa. Porque nós não somos um poço. Aliás, nós não somos uma cisterna. Nós somos um rio. Bom, eu tava louco para falar aqui no sul, né? A gente não é um açude, né? Que aqui a gente conhece o açude, né? A gente não é um açude, a gente é um rio. E se você prender só a água e só receber, lá em Israel tem um que se chama Mar Morto, que só recebe. Aquele que só recebe, morre. Porque você precisa ter o fluxo da vida, de receber e passar para o outro. Se os meus dons só estão para me mostrar, e mesmo que eu tente socorrer algumas pessoas, isso não é um fluxo de vida, mas é uma autopromoção, logo vai secar. Então aprenda, queira os dons de Deus, desde que eles sejam úteis no corpo de Cristo. E não um trampolim para elevação de status humano. Nudez e vergonha perderam a glória original. Em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Folhas de figueira representa a religiosidade humana, esforço próprio para cobrir a vergonha, que seriam rejeitados por Deus. Então, a folha de figueira é algo natural, tentando cobrir algo espiritual. Então, não adianta. É interessante que figueira é bem legal isso, né? Que figueira é símbolo de Israel. Tem acho que saiu até um livro. Acho que tem um livro já. O segredo, os mistérios das três árvores, alguma coisa assim. Que eu falo sobre a figueira, a oliveira e a videira. Então, tem um Café com o Pastor que eu falo sobre isso também. Explicando a ideia. A figueira, ela é um símbolo de fruto, porque na verdade não é um fruto, né? A figueira, ela dá uma flor, como se fosse um botão e a flor fica por dentro. Então, falando que a figueira é o símbolo daquilo que nasce do interior. Mas eles quiseram cobrir o exterior com a folha de uma árvore que o próprio condenou, porque a árvore mostra o que está no interior e não o que está no exterior. Então, eles pegam a folha da figueira e se cobrem. Só que a folha da figueira é algo natural, que eles precisavam mostrar o fruto interior que já estava corrompido. Medo e esconderijo. O medo entrou no mundo por causa do pecado. Gênesis 3:10. O Messias morreria à tarde para remover o pecado do mundo. Ele acabou morrendo lá no horário do sacrifício para remover esse pecado. O jogo da culpa. Adão culpa a Deus e a mulher. Eva culpa a serpente. Mostra a imaturidade espiritual. Todo aquele que transfere a responsabilidade ou procura culpar alguém é imaturo. Autorresponsabilidade, meus queridos. Autorresponsabilidade. Você precisa matar no peito e dizer, fui eu. Adão poderia ter resolvido um monte de coisa se ele dissesse, eu falhei. Mas ele disse, foi a mulher. E a mulher foi a serpente. A terceirização do problema. Ó, escuta isso aqui. Eu falei esse dia num vídeo aí, e o pessoal não chegou a entender porque às vezes o corte faz uma capa e a capa não chama atenção, o pessoal não ouve o teu conteúdo, né? Isso é uma questão mais de estratégia de marketing, mas eu quero falar do valor da palavra e não do alcance ou não. Cada vez que você transfere a responsabilidade para um terceiro, você fica cativo daquele que você transferiu. Vou repetir. Cada vez que você culpa alguém pelo teu fracasso, você colocou na mão dele a chave do teu sucesso. Mas se é o teu fracasso, você nunca vai conseguir prosperar. Deixa eu explicar melhor. Se eu culpo a minha esposa por algo
que eu não produzi bem, eu estou dizendo que ela tem a chave do meu sucesso. E a culpa é dela de eu não alcançar. Então eu fico numa zona de conforto de nunca querer mudar ou melhorar, porque o culpado é sempre ela. Na hora que eu fracassar, na hora que eu não conseguir fazer, eu estou prisioneiro e cativo naquela pessoa que eu terceirizei. Se você fez a mesma coisa para um pastor na sua vida, que é o comum, que eu mais ouço a pessoa magoada com um pastor, eu lamento. Você tinha que ter batido no peito e dizer assim, fui eu. Porque você vai ficar cativo, você pode sair da cidade, você pode sair do país, você pode morar em Marte. E se continuar culpando a pessoa da desgraça da tua vida, você está preso a essa pessoa. Seja um líder, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, seja o que for. A autorresponsabilidade é a única possibilidade de trazer libertação para sua vida. Vou repetir. A autorresponsabilidade é a única possibilidade de trazer libertação para sua vida. Você tem que bater no peito e dizer assim, eu errei. Mas eles fizeram, o Senhor está falando de que não sabe o que fizeram para mim. Eu sei, porque já fizeram um monte de coisa para mim também. Eu não sei do teu problema, mas eu sei dos meus. Foi excesso de confiança, foi excesso de carinho, foi excesso de cuidado, foi falta de inteligência emocional, falta de maturidade, independente do que, mas estava tudo em mim, não neles. Porque se eu tivesse pleno de Torá e pleno da vida do Mashiach, eu não teria sido enganado. Eu não teria sido magoado, eu não teria sido roubado, eu não teria sido, seja lá o que for que eu sofri. Estou dando meu exemplo agora para conectar com você. Então, pare de culpar alguém. Tem alguém que você está culpando por fracasso de alguma coisa? Bata no peito e diga, fui eu. Só que daí não é para se autocomiserar e ficar dizendo assim, eu sou uma desgraça, olha só, não presto para nada. Porque daí o diabo vem e monta cavalo em você. E você leva a vida inteira como a mula, não do Balaão, a mula do Cramunhão, né? Tu vai ficar a vida inteira sendo montado por Satanás. Então, assim, você reconhece e diz assim, Senhor, eu sei que falhei. Mas eu sei que há a tua graça que me capacita a andar na tua Torá e vencer todas as coisas. Eu coloco o sangue de Yeshua sobre essa sentença. Eu quebro esse altar, eu fecho esse portal, eu desligo tudo isso no mundo espiritual e agora eu começo a andar em novidade de vida. Novidade de vida não tem como você andar no novo pensando nas coisas velhas. Uma coisa faço, apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Deixar as coisas para trás ficam não é ignorar o que aconteceu, mas é falar isso aqui que eu acabei, dizer assim, batendo no peito foi minha culpa, eu decido mudar, corto vínculos, corto relações, libero perdão. E eu vou dizer para vocês, essa história que perdão é conviver com a pessoa que te magoou, não significa isso. Liberar perdão é conseguir enxergar a pessoa que mesmo que te magoou e não querer matar ela. Isso é liberar perdão. Mas agora não é convidar ela para entrar na tua casa e comer na tua mesa. Até porque quem come na tua mesa tem que ter comunhão contigo. A mesa é um lugar santo. Não pode colocar qualquer um. Teve uma situação determinada que aconteceu e uma pessoa que sentava na minha mesa rompeu comigo. Depois de um tempo, a pessoa me procurou e veio dizer assim, eu não consigo dormir, estou tendo visitação noturna, coisas ruins na minha vida, e eu preciso pedir perdão. Venho aqui depois de meses. Eu venho aqui pedir perdão porque olha o que a pessoa fez. A pessoa veio na frente da minha casa de noite, orou, liberando perdão, pedindo perdão, mas de noite, né? Para mim não ver. E daí não adiantou. E daí ele veio assim, depois chegou assim lá em casa, e ele é acostumado a sentar na minha mesa. E daí eu recebi, assim, recebi a pessoa entrou na minha casa, sentou, pastor, eu preciso falar com o senhor, não sei o que lá. Eu disse, não, entra aí, senta na minha sala. Ele sentou no sofá. Eu disse assim, fui preparar um café, fazer um café, e ele puxou a cadeira da mesa para sentar e disse, não, meu irmão, na mesa não, lá no sofá. Eu senti que ele tomou um baque, assim, sabe? Parece que eu dei com os 2 pés no peito. Disse, não, na mesa não, no sofá. Eu vou fazer um café e eu te entrego lá no sofá. Não sei falar mais nada, porque ele entendeu. Porque na mesa, senta quem tem aliança comigo. Eu recebo qualquer pessoa, mas eu só como na mesa com quem tem aliança comigo. Então, para de ser
abobado, hein, meu irmão? Achar que perdão, liberação, organizamos, liberei perdão, tudo mais, e tudo ok. Tomamos uma xícara de café e tá tudo ok. Tá? Vida que segue. Então, pare de criar vínculos emocionais aí. Quando você transfere a culpa, as coisas nunca se liberam na sua vida. Mas se foi meu pai, se foi minha mãe, o que aconteceu? Como é que a gente faz? Queridos, se foi pai e mãe, aí é outro tipo de vínculo. É outro tipo de vínculo. Aí o trabalho é mais intenso, mas aqui não é uma aula de libertação, é ensino de Torá. Maldições e promessas de salvação. E Deus disse à serpente, porque você fez isso, você será amaldiçoada mais do que todos os animais, e porém inimizada entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Ela vai te ferir a cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele. Já fiz um ensino numa paraxá sobre isso, explicando o que é. Aquela do Mashiach lá, que a gente falou sobre a serpente de bronze, dá uma olhadinha lá que eu explico. O que era o calcanhar, né? Que fala de Yaakov, fala da descendência, fala da semente, fala do que Yeshua vai fazer. Conectei com Romanos 16, 20. Brevemente, Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então tem toda uma conexão aí. Por isso que estudar a Torá é maravilhoso. A mulher lhe disse, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. E o seu desejo será para o seu marido, e ele terá domínio sobre você. Então, se vai multiplicar grandemente a dor na gravidez, eu quero dizer que acho que tinha dor já, né? Já tinha dor para nascer. Não se pode multiplicar zero, né? Então tem que ter pelo menos um número para poder fazer a multiplicação. Então disse Adão, porque deste ouvidos à voz da tua mulher, amaldiçoa a terra por tua causa. Escuta isso, porque tu deu ouvido à voz da tua mulher, tu amaldiçoa. Então, viu como eu não posso prestar atenção no que essa mulher fala? Por causa da voz da mulher que Adão ouviu, a maldição veio para a terra. Não é isso. Deste ouvido ao que tua mulher falou contra o mandamento. A mulher é o teu ouvido extra-marido. Porque ela ouve aquilo que tu não consegue ouvir. Ela enxerga aquilo que você não consegue enxergar. Escute. Veja. Pergunte. Não se influencia apenas por uma fala dela, porque às vezes elas se emocionam também, tem a coerência, mas às vezes muito do que ela está falando é Deus agindo para te proteger e proteger teu lar, porque ela é o binóculo na mão do homem para ver longe onde ele não está enxergando. Ela consegue ver de longe a presença do inimigo que está chegando. Desse homem é de oração, ele vai ponderar e vai dizer, isso é de Deus. Se às vezes é só uma emoção dela, que também a mulher tem altos e baixos, por causa do seu ciclo, por causa da sua vida. Então, você tem que entender. Tá? Mas escute a sua esposa. Mas agora, não dê ouvidos àquilo que vem de fora da Torá. Mesmo que seja tua esposa amada. Se quebra o mandamento, não vou ouvir isso. Há coisas que a gente não precisa discutir. A mulher aprenda algo, né? Às vezes a mulher gosta muito de discutir a relação. Vamos discutir a relação. Não existe discutir relação, meu irmão. Isso não sei que Bíblia tu leu isso aí. Mas nós precisamos discutir, precisamos falar sobre esse problema. Não existe falar sobre o problema. Problema a gente resolve, não conversa sobre. Eu quero falar sobre isso, porque cada vez que a mulher vai falar sobre um problema, ela vai puxar lá 50 anos atrás. Isso é característica da mulher, porque ela tem uma memória que eu nunca vi. Minha esposa chegou a dar risada lá no outro lado. Tem coisa que eu nem me lembro mais mesmo. Porque assim, Deus deu uma graça pro homem que resolveu o problema, pum, acabou. Arquiva lá e não acha mais. A mulher, tu tem que pegar dela, vai pegar um arquivo, sabe aquele arquivo antigo de gaveta, com as folhinhas assim, ela faz, tu ouve até a gaveta abrindo, folhando, e ela vai achar lá atrás, diz, meu Deus do céu, isso aqui tem cheiro de mofo. Faz tempo que tá guardado esse negócio dela, pegou, dela sabe o parágrafo que tá assim, aqui ó, tu disse tal coisa. E elas têm essa capacidade. Só que isso é importante, mas não para discutir relação. A mesma capacidade a mulher tem de saber
como Deus foi graciosa com ela em dar o esposo que ela tem. Busca no arquivo para ver o que seria da mulher sem o marido que recebeu. Busca no arquivo para saber como seria a vida do homem sem ela no lado. Traga a memória. O que a palavra diz? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, no momento de puxar o arquivo, mulher, vai lá e busca. Lá no fundo, não sei da onde, que vocês conseguem achar. E traz para a realidade aquilo que dá esperança. E mude o teu casamento. Então, não se discute relação. Problema se resolve. E tem coisas que não é obrigado a discutir. Homem, aprenda algo aqui. Tem uma fala que você tem que usar para tua mulher e ela vai, no início ela vai sapatear, ela vai dar uns gritos, ela vai ficar meio louca. Mas tu vai dizer assim, ó, não quero conversar mais sobre esse assunto. Esse assunto não me faz bem. Ah, mas não sei o que lá. Encerramos a conversa por aqui. Mulher sábia que edifica a casa. Não espere o marido botar a boca em você para aprender a silenciar. O marido educado, o homem de Deus vai dizer assim, ó, esse assunto não me faz bem. Vamos encerrar essa conversa por aqui que não vai nos fazer bem. A mulher de Deus, na hora, ela silencia. Porque sabe que ela pode despertar a ira. Porque no momento que despertar a ira de um homem, tu vai receber um fichário no arquivo que tu vai registrar para os próximos 30 anos. Porque na hora que ele soltar o verbo, por causa daquilo que não era necessário discutir, está selado uma briga e uma discussão no relacionamento que pode acabar com o teu casamento. Por isso que a mulher sábia edifica a casa. E a insensata destrói com as próprias mãos. Porque é o teu desejo, mulher, de discutir a relação que faz com que as coisas... Olha aí, a sabedoria e silêncio na hora certa é tudo. Eu não consegui ler quem escreveu isso, mas é exatamente isso. Não é inferioridade a mulher ficar em silêncio. Eu vou te dar um versículo. Silêncio é sinônimo de sabedoria. Ficar em silêncio não é inferioridade, é sabedoria. Não é o versículo adequado, mas tem um que é forte até para dizer assim, até o tolo parece sábio quando fica em silêncio. Então, o segredo da sabedoria está no silêncio. E não em fechar a boca para tudo. E o marido também não vai dizer, cala a boca, mulher! Não é assim. Eu estou falando sobre as questões do dia a dia. O relacionamento se constrói. Então, aquilo que é contra a Torá, o marido não deve ouvir. E a mulher sabe exatamente o que falar para esquentar a situação. Ela sabe. Ela tem os códigos que tiram o marido do sério. E, então, é melhor não falar. Eu disse, mas eu achei que... Você não... É que você está acostumado com a cultura feminista que a mulher tem que sobrepujar o homem. A ideia do feminismo é a aniquilação do homem, a castração do homem. Então o macho deixou de ser macho. A coisa mais alegre que está acontecendo para o movimento ideológico atual é esses homens Nutella que estão surgindo aí. Homem da fala fina, do trejeito feminino, da calça justa, da sobrancelha tirada, da barba depilada. Ai, mas eu depilo minha barba, eu faço minha sobrancelha. O que tem demais? Daí já começa, ô meu irmão, tu é vaso ou é vasilha? Essa é a cultura. Que tá... Gente, isso é sério. Se você perceber isso nos teus filhos, corrija com a Torá. O homem não tem que ser um ogro, um ser humano fedorento que incomoda, mas ele tem que ter o sentido da masculinidade em Deus, que traga proteção. É uma coisa que eu vi alguém falar na internet e eu achei muito interessante. Cheio de tigela por aí. Nem tigela, é meia tigela. Então, olha só. Eu vi assim, ó. Entre colocar... Eu sou músico.
mas na geração atual, assim, ó. Entre colocar o teu filho para fazer jiu-jitsu ou música, manda fazer jiu-jitsu. Tá? Antes, hoje em dia, não tem nem problema, não é machismo, queridos. Mas você tem que colocar o teu filho para ser homem. Depois que ele tiver... Eu vou dizer para você, eu comecei a fazer artes marciais com 13 anos. E comecei a estudar música com 13 anos também. Daí equilibrou o negócio. 13 anos e fiz artes marciais. Não consegui chegar na faixa preta porque eu fui pro exército. Mas por um bom motivo. Que era meu sonho ser militar. Mas fiquei ali na faixa roxa. Daí só faltava marrom e preta em kickboxer. Então assim, ó. Sei até hoje. Hoje não estou em forma. Mas sei exatamente. Já instruí minha filha. Minha filha sabe como dar um pesaço na cara de um sem vergonha. Sabe como se livrar de alguém agarrar. Então, porque isso faz parte da vida. E se hoje em dia, por causa do sistema que está a situação, nós não poderíamos fazer isso. Mas eu gostaria muito que os meus filhos aprendessem a atirar também. Eu não concordo com isso. Isso aqui não é Torá, queridos. Isso aqui é meu pensamento. Homens e mulheres, no mundo que nós estamos vivendo, queridos, se não soubesse defender do jeito que está, meu irmão, a coisa vai criar homem macho. Deixa eu só te dar uma questão aqui para você entender. Olha aí. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Mas também diz... Krav Maga, eu tenho um curso completo de Krav Maga que até eu quero começar a estudar. Em Santa Rosa, mas eu vou fazer online mesmo, que eu não preciso ir até Santa Rosa. Então, olha só. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os inimigos à porta. O inimigo à porta vem fazer o quê, irmão? Trazer buquê de flor? Fazer carinho? Entregar correspondência? Feliz o homem que enche a sua aljava de filhos, porque na hora que o inimigo vier na porta, eles vêm mexer com você, você só abre a porta. Como é que é? E sai para fora tudo aquele macharido, assim, ó. Todos os filhos. Uns 12. Eita, coisa linda. Como é que é a história? Com quem que tá mexendo? E daí se eles pularem para dentro da cerca, meu irmão, esses homens vão com força e violência. Porque o inimigo, ele tem que ser abatido antes que ele abata você. Sabia que isso é um princípio da Torá? Se um homem deixar alguém entrar na sua casa e matar seus filhos, você é tão culpado como se você tivesse cometido? Não, mas Jesus não era assim. Jesus era paz e amor. Jesus ia chegar para eles e ia dizer assim, ó, bata aqui nesse lado. Agora aqui. Tu tem essa imaginação? Então não sei o que está esperando. Está esperando uma princesa, não o rei dos reis, senhor dos senhores, que vai voltar e vai esmagar os inimigos. Vai ter Gog Magog, vai ter Armageddon, e ele vai vir e pisotear o lagar da ira de Deus. Vai fazer um rio de 300 quilômetros de 1,30 m de sangue. Esse é o Yeshua que está voltando, meu irmão. Está preparado para isso ou isso é muito pesado para ti? E o que acontece? É esse Yeshua que está voltando. E vai reger as nações com cetro de ferro. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Coxa está falando da sua descendência. Está falando daquilo que ele conquista. Não é uma tatuagem não, meu irmão. E o que está dizendo? E o seu manto, que é branco, está vermelho, manchado de sangue, porque ele acabou de pisar o lagar da ira. Eu sei que é difícil, né? Porque todo mundo está esperando um Jesus assim. Que chega assim, paz. Oh. A mãozinha assim, que tem nas pinturas, é um símbolo do ocultismo, de uma entidade chamada Baphomet. Pode perceber que toda a figura pintada de Jesus tem a mãozinha assim. Olha lá Baphomet e olha as figuras de Jesus pintado pelo espírito da Grécia. Mesma coisa.
Porque aquele Jesus que tu conheceu não é Yeshua. Desculpa, eu tô meio nervoso. Deixa eu ficar mais calminho. Não é com você não, meu irmão. É nervoso com o quanto o diabo enganou a igreja e fica pintando umas coisas aí que não tem sentido. Então disse Adão, porque deste ouvidos à voz da tua mulher, amaldiçoou a terra por tua causa. Então escuta a mulher, mas não aquilo que é contra a Torá. Com trabalho você comerá dele todos os dias da sua vida. Espinhos e abrolhos ela produzirá para você. Com o suor do teu rosto comerás o pão até que voltes à terra, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem chamou a sua mulher de Ravá, porque ela era mãe de todos os viventes. E Deus fez vestimentas de pele para Adão e a sua esposa e os vestiu. Deixa eu te explicar uma coisa aqui interessante. Não adianta terceirizar, meu irmão, vai cair sobre você. Não, foi a mulher que tu me deu. Tá tudo aqui a culpa nele, ó. Maldita é a terra por tua causa. Você vai trabalhar mais, vai ter que suar agora para conquistar as coisas e vai trabalhar até morrer, porque vai voltar a trabalhar com sofrimento, porque o trabalho já existia antes. Não pense que trabalho é maldição, trabalho é bênção. Agora o suor do teu rosto, a dificuldade, espinhos e abrolhos na plantação é por causa do teu pecado. Tu vai colher aquilo que tu plantou. Mas tu continua sendo homem. E daí no momento, agora aqui muda a chave que muita gente não sabe, né? Aí, primeiro ele dá... o pai corrige o filho a quem ama. Primeiro ele dá uma afrouxada, ele quer dizer, não, pai, é essa mulher que tu me deu. Então a responsabilidade é tua. A terra é maldita por tua causa. Tu vai trabalhar mais, tu vai sofrer, tu vai suar, vai ter espinho e abrolho. E agora tu aprende a lição. Seja homem, rapaz. E aí o que Adão faz? E o homem chamou a sua mulher de Ravá, porque ela era mãe de todos os viventes. Na hora de dar a identidade da mulher, ele não terceiriza mais a culpa. Ele profetiza na mulher. Então tu é mãe da vida a partir de agora. Através de você entrou a morte porque eu vacilei. Mas eu quero declarar que não é o teu destino. Você é a mãe de todos os viventes. Isso é homem. Isso é ser macho, segundo a Torá. Não é ser ogro e querer bater em todo mundo. É saber um posicionamento de identidade. É dar identidade para casa e dar destino para quem anda com você. Os homens que estão por aí podiam escrever um amenzinho, pelo menos, né? Só digita assim, amém. Se consegue. A mulher também, né? Profetiza, né? Escreve aí, amém. Para que ele seja... Transforme você nessa mulher aí. Maldição sobre a serpente. Não há arrependimento para a serpente. Perda de pernas e amaldiçoada. Ela tinha perna, viu? Primeira profecia messiânica. Lá em 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Ela vai te ferir na cabeça e você vai ferir no calcanhar dele. Já expliquei isso aí para você um pouquinho. Inimizade natural e inata na raça humana contra o mal. Semente da mulher, Zerá. A palavra está no singular masculino. Profecia do nascimento sobrenatural. A semente vem da mulher, o que é contra a natureza. A semente vem do homem. Isso aponta para o nascimento sobrenatural do Messias, conforme Gálatas 3,16. Então a semente sempre vem do homem, mas aqui no caso, a semente veio da mulher. Foi algo gerado do Espírito, e você sabe disso. O Messias esmagará a cabeça da serpente. O Messias destruirá o poder de Satanás. Ferir e arruxvachá também significa esmagar. Yeshua destrói as obras de Satanás. O Filho de Deus se manifestou com esse propósito para destruir as obras de Satanás. 1 João 3,8. Ele venceu pela obediência à Torá, onde Adão falhou. Olha aí, ó. Ele venceu pela obediência à Torá, onde Adão falhou. Então não pegue o destino de Adão, porque o pessoal que está vivendo hoje em dia o Evangelho, ele está vivendo o Evangelho como Adão. Um Evangelho do caído. Um Evangelho que extirpou a Torá e ainda diz que talvez o Jesus que construíram tenha anulado a Torá, mas Yeshua HaMashiach não. Ele venceu com a Torá.
Destino de Satanás, destruição eterna no lago de fogo. Mateus 25, 41, Apocalipse 20, 10. Tem um povo aí dizendo, queridos, cuidado com quem você escuta, que não tem inferno, que um monte de coisa. Tá saindo cada uma aí, queridos. Mas não assusta, não me assusta. Só me preocupa com aquelas pessoas que possam ser enganadas por isso. Por isso que a gente está aqui trabalhando todo dia para que você não seja enganado. Ferir no calcanhar dele. Sofrimento do Messias profetiza o sofrimento do Messias com a perfuração do seu calcanhar na cruz. Última geração também pode se referir aos descendentes de Jacó, que significa calcanhar. Expliquei aquilo na Paraxá. A última geração que enfrentará o inimigo guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Apocalipse 12, 17. Está escrito lá que você vai vencer o inimigo guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Mashiach. Esse é o povo que vai entrar no reino. Maldições pessoais. Você nem tinha lido, né, em Apocalipse 12, 17, que tem que guardar os mandamentos e guardar o testemunho de Mashiach, né? Maldição pessoal, 13, 16, 19. Mulher, dor multiplicada na gravidez e parto, o desejo pelo marido, e ele terá domínio sobre ela. O mundo familiar foi afetado. Homem, a terra amaldiçoada por sua causa, por ter ouvido a voz da mulher e não a Torá. Trabalho árduo, suor, espinhos, abrolhos. Daí tem as referências em Romanos 8, 19, 22, 2 Pedro 3, 3 a 4. A natureza foi afetada pelo pecado. Primeiro a família é afetada pelo pecado e depois a natureza. Por isso que a gente está aqui fazendo techuvá, fazendo tikkun, querendo restaurar todas essas coisas. Nós temos que restaurar a família e temos que restaurar o mundo. Não é só um. É os dois que nós trabalhamos para essa restauração. Messias suporta a maldição. A coroa de espinhos na cabeça do Messias simboliza ele carregando a maldição sobre a natureza. Retorno ao pó. A morte entrou no mundo, o homem retorna ao pó de onde veio. Novo nome para a mulher. Adão chama a esposa de Havá, que significa vida, relacionada a Raiá, que é um dos estágios, dos níveis da alma. Ele o faz com a esperança de que, através dela, viria o Redentor que daria a vida eterna. Olha aí. Então você vai ser vida. Você vai ser Raiá. Que profundo isso aqui. Vestimentas de pele. Deus vestiu Adão e Eva com pele, substituindo as próprias folhas da figueira. Esforços humanos. Significado: um animal inocente teve que dar a sua vida e derramar o seu sangue para cobrir a nudez dos homens. Eu sei que alguns rabinos vão olhar, e um até me corrigiu, uma vez que eu falei isso num vídeo, ele entrou e disse assim, não, está errado a sua interpretação, a Torá não diz isso. Daí, na época, eu estava começando a estudar a Torá, hoje eu diria para aquele próprio rabino, não era um rabino, era um moré, um professor. E daí ele me corrigiu, hoje eu diria para ele, então, meu irmão, leia fulano, fulano e fulano que falam isso aqui, porque isso aqui eu não tirei da minha cabeça, eu tirei de comentários rabínicos. Só que o que ele não quis, é que aquela ideia assim, ó, alguns judeus, eles não conseguem entender que um goi possa estudar a Torá e ensinar. Porque tem que ser judeu, tem que ser descendente. Então ele podia ter dito assim... Eu não podia ter dito nada, tinha ficado quieto mesmo. Porque querer corrigir sem explicar, então não corrija. Aí ele me corrigiu dizendo que eu não poderia falar isso. Deixa eu explicar para vocês. Existem níveis de interpretação. Primeiro é Peshat, que é o nível que eu estou falando aqui para vocês. No Peshat, no básico, fala o que está escrito. Deus vestiu de peles. O segundo nível, no Remes, você já começa a entender que tem algo mais profundo. Uma interpretação um pouco mais, não alegórica, mas mais profunda. E daí tem o Derash também. E depois chega no Sod. No Sod é a explicação de que a glória do homem se perdeu. Porque o homem vivia em corpo de glória, um corpo glorificado. E aí Deus veste com pele. Essa pele que você tem aí foi o que Deus colocou em nós. Porque essa pele é a ocultação da glória de Deus. Mas também tem um sentido profético para apontar do Cordeiro, por isso que está escrito lá em Brit Hadashah, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por causa que Deus também matou um cordeiro e ensinou a fazer o sacrifício. Ou você acha que Abel e Caim apresentaram sacrifício em altares lá no jardim porque eles acordaram, que vontade de fazer um altar e construir e matar um animal. Eles chegaram assim, hoje acordei com uma vontade de matar uma ovelha. Não, queridos, não tinha isso. Não eram criados no sul.
E não tinha cultura de fazer churrasco. Até porque eles não comiam carne. Então teve um ensinamento profundo onde Deus, antes de Adão sair do jardim, Deus chama Adão e diz assim, agora, a partir de agora, para se conectar comigo, você vai ter que construir um altar. Porque o altar era você, mas você caiu. Então agora você vai levantar um altar de terra e vai sacrificar. Aí ele pega um anjo, como fez com Abraão mais tarde. O anjo ensina como faz. O anjo sacrifica. E as peles da ovelha que foi sacrificada serviu para vestir eles. O que a Abel faz? Abel pastoreia ovelhas. Para quê? Para poder trazer provisão de roupa para sua família e poder ofertar o sacrifício a Deus. Caim cuida da terra. Mas ele traz o fruto da terra, não porque ele era um fruto estragado, mas ele traz um fruto que foi aquilo que Deus não mandou. Deus mandou oferecer cordeiro. E ele leva o fruto. Por isso que ele não foi aceito. Aí o que Deus diz para ele? Se procederes bem, se tu trouxer a oferta certa, não é certo que tu vai ser aceito? Aí ele fica bravinho porque ele queria fazer do jeito dele. Tá cheio de gente até hoje com o espírito de Caim, querendo fazer do seu jeito, entregar para Deus o que ele quer e não o que Deus pede. Você tá aí? Entendendo? Escreve aí se tu tá entendendo para mim. A oferta não é tua escolha, é ordenança. E Deus diz como fazer. Ponto. Ah, mas eu quero fazer assim. Ah, eu acho que eu não concordo com o dízimo porque eu dou muito mais porque eu sou um empresário poderoso, porque eu tenho condições, eu faço o que eu quiser, eu dou o que eu quero, eu dou muito mais do que o dízimo, Deus não pediu mais que o dízimo. Ou tu acha que Deus precisa do teu dinheiro? Ah, mas eu faço muito mais beneficências para a humanidade. O problema é seu, meu irmão. A Torá diz assim, ó, traz a primícia. Traz o dízimo, traz a oferta e faça de sedacá. Deus não perguntou quantos mil tu consegue dar para o órfão, para não sei quem, para entidade social, para ONG. Ninguém perguntou. O problema da cabeça ocidental é achar que o teu poder financeiro suplanta a ordenança da Torá. E aí tu pensa que é abençoado, mas na verdade tu é cego, pobre e nu. Porque acha que a tua riqueza é o que acontece com a igreja lá no final, em Apocalipse. Porque acha que a tua riqueza e a tua condição financeira consegue suplantar o que a Torá disse. Faça o que Deus mandou. Não acrescente nem tire. A gente acabou de ler um mandamento aqui, em Deuteronômio 4:2. Faça o que tem que ser feito e ponto. Aí você vai ser abençoado. Agora, deixar de cumprir um princípio para querer estabelecer e dizer que você é maior do que a própria Torá, ô meu irmão, faça o que tem que fazer e pronto. É uma das coisas que as pessoas perguntam assim, e já conversei muito, ensinei muito aqui, né? O pessoal faz campanha, faz rifa, faz não sei o que lá, faz um monte de coisa para construir. Quem vem em Giroá aqui, vê o que nós construímos. Pelo quê? Pela mão do Eterno. Sabe por quê? Porque a gente faz o que tem que ser feito. Deus move o sobrenatural. Eu não preciso estar toda hora esmagando o povo e dizendo assim, ó, traz mais dinheiro para cá, agora vamos fazer não sei o que lá, rosa que não sei das quantas, o caminho do sal, a aguinha não sei da onde, o óleo. Imagina a quantidade de vezes que eu fui para Israel, meu irmão, se eu fosse pilantra, eu tava rico, porque eu podia trazer a água do Jordão e vender em gotinha e enriquecer. A terra, não, eu encontrei um homem, uma vez um pastor, que disse assim, tu vai para Israel. A gente estava num jantar de pastor, assim, eu também vim de lá. Assim, meu irmão, deixa eu te mostrar as fotos. Ele mostrou a foto. Tá vendo essa igreja? Construí com Israel. Eu fiquei, como assim Israel? Não, eu trouxe duas bolsas de terra de lá. Ele disse assim, não acredito. Isso aqui é sério, meu irmão, diante do Senhor. Trouxe 2 bolsas. Daí o que eu fiz? Primeiro eu peguei e espalhei da porta da igreja. Nós tínhamos uma igrejinha pequena. Daí eu espalhei da porta da igreja até o altar. Aí fiz o pessoal passar por cima da terra de Israel para ser abençoado. Só que você tinha que dar uma oferta. Não sei quantos que era a oferta para passar. Acho que isso, na época era R$100. E o pessoal dava R$100 para caminhar na terra de Israel. Daí depois eu juntei essa terra e fiz um monte, não sei do que lá. Daí o pessoal trazia oferta em cima do monte. Depois eu peguei, ensaquei a terra e vendi a terra. Construí a igreja, meu irmão. Me complicaram um pouco lá para trazer a terra. Queriam na alfândega, na hora de passar lá, complicaram porque eu tinha 2 bolsas de terra. Mas consegui trazer. Foi uma bênção, meu irmão. Fiz essa baita igreja aí com dinheiro, com terra de Israel. Aí sabe que eu tava louco para conversar assim, ó, porque eu amo Israel e gosto das coisas que eu tinha aprendido. Nessa época eu tinha ido 2 vezes para Israel recém.
Sabe que me perdi as forças, assim, perdi a vontade de conversar. Tu tem que fazer isso. Só um pouquinho, eu vou conversar com um irmão ali e eu já te volto e dar umas dicas aqui, ó. Tu tem que aprender como é que é. Israel é uma bênção para abençoar a nossa igreja. Aí quando ele deu aquela saidinha, eu... para não me encontrar de novo. Não, acho que nem era encontro pastor, era num casamento. Agora que eu lembrei, alguma coisa assim. Irmãos, pasmem, é assim que o povo... Tu não precisa vender terra, não precisa vender óleo, não precisa vender água, tu precisa cumprir Torá. Cumpre os princípios do Eterno. O coração. Eu sonho com a igreja que Moisés liderou, com a congregação de Moisés, a ponto dos líderes dizer assim, ó, chega, Moisés, manda parar de dar oferta, porque não precisa mais, chega, devolve o que sobrou lá, já tem o suficiente, abundância, porque o meu Deus trabalha assim. Ele não estorque dinheiro de ninguém, ele prospera a tua mão, e a semente da tua mão prospera para que você abençoe em abundância, a ponto do pessoal dizer assim, chega, não precisa mais. Assim que eu creio, e assim que eu me movimento. E se vier dinheiro para mais, meu irmão, pode ficar sabendo que eu não quero saber. Aconteceu várias vezes na nossa igreja aqui. Da gente pedir uma oferta do negócio para comprar o som, para fazer o forro, fazer outras coisas assim. Não, irmãos, chega. Era um comprometimento. Teve um que era 10 meses de oferta. No terceiro mês estava suprido já. No quarto mês estava suprido. E eles assim, irmãos, conseguimos o que precisava. Chega, não precisa mais fazer. Ah, mas eu me comprometi com 10 meses. Acha para outra coisa. Se quiser colocar no gasofilácio aqui, mas não tem mais. Nós não precisamos mais de oferta. Ou guarde para uma próxima estação, porque nós vamos fazer. É isso, meu irmão. Quando a igreja do Senhor, e eu creio numa igreja nova que está surgindo aí, com Torá no coração, entender isso, não tem impossível para uma igreja que se levanta dessa forma. E não pela questão material, mas pela questão espiritual, porque os nossos movimentos estão alinhados com o Eterno. Conceito de salvação. Deixa eu ver nosso tempo aqui, queridos. Eu acho que falta 6 minutos. Então vamos lá. Yeshua significa salvação, libertação, amplitude, livre de limitações. Olha o que é salvação, meu irmão. Livre de limitações. Acabamos de falar aqui. Tu tá limitado ainda, meu irmão, então tu não conseguiu a salvação plena. Um ato de libertação que leva a um estado de plenitude, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tá um monte de gente salvo aí na igreja, né? Tá salvo? Sim, só salvo. Eu levantei a mãozinha no domingo, aceitei Jesus faz quanto? 30 anos. Daí tu vai conhecer a pessoa, tudo quebrado, um monte de coisa faltando e tudo fora do lugar. Que salvação é essa, meu irmão? É uma dopamina para te trazer todo domingo joga uma palavrinha para dizer que você vai, que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Não, eu preciso... Apóstolo, vim nesse domingo, eu preciso de uma palavra. Preciso de uma palavra. É que a palavra, meu irmão, acorda cedo, 6h30 da manhã, todo dia tem palavra para você. E palavra de vida. Não, eu preciso de uma visitação, preciso que o senhor vá lá em casa, abre teu celular e caminha comigo por dentro de toda a tua casa. Que daí eu vou estar falando, ensinando palavra para ti, tu vai estar mudando. Ah, mas eu queria tanto que o senhor fosse aqui e trouxesse uma palavra. Venha até onde precisa. Mentiram para você. Yeshua não ficava fazendo visitação nas casas, coisa nenhuma. Não acontece isso. Não, é que o ministério de... Quantos já... Meus queridos quase me... Teve um período que quase me mataram. No sentimento, na angústia, na tristeza. Só não fiquei em depressão porque Deus é bom e cuida da gente. Aquela cobrança que tu tem que visitar, tem que ir na casa dos irmãos. Todos os irmãos precisam de ti. Vem orar, vem não sei o que lá. E diz assim, olha o que a proposta que disseram assim, na hora do meio-dia, pastor, o que o senhor faz na hora do meio-dia? Tem que vir visitar a gente no meio-dia, todo mundo em casa, porque a gente trabalha também, não dá para ir durante a tarde. Eu assim, bonito. Na hora... E eu cheguei aí, meus irmãos. Sabe o que é aquela pressão pastoral de uma comunidade? Eu abria a mão, tá com a minha família no almoço, para ir na casa de alguém, para trazer uma palavra. E chegava, às vezes, lá não abriu nem a porta para mim. Já fiz isso. Estou falando aqui para vocês, aberto numa escola, porque eu fui cobrado tanto. E não é assim, meu irmão.
A minha função não é ser babá de crente. Pastor, mentiram para você. Não é o que dá vida pelas ovelhas. Quem dá vida pelas ovelhas é Yeshua. Já deu. Nós somos aqueles que trazem a palavra, instruem na Torá e mostram o caminho. Eu mostro o caminho. O caminho é Yeshua. Se tu não quer trilhar, meu irmão, Deus te abençoe para onde você quiser ir. Mas eu não vou carregar você. Não tem mochila para o reino. Ou você carrega a unção do santo, nega a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e segue Yeshua, ou você não vai, meu irmão. Aí, como a Torá é libertador. Ai, Jesus. Isso aqui não é... sabe o que acontece? Quando você tem um pastor que fica paparicando, grudado em você o tempo inteiro, querendo te agradar, ele está manipulando você. Na hora que você quer sair da igreja, ele vai dizer assim, ó, eu vou te amaldiçoar. Eu sei, amaldiçoar? Quantas pessoas dizem assim, pastor, nós queremos ir embora. Mas assim, ó, nós não queríamos sair aqui com a sua maldição. Como é que é? Não nos amaldiçoe, nós não lhe amamos. Da onde tu vem, meu irmão? Não, é que na outra igreja que nós estávamos, maldiçoe. Assim, ó, meu irmão, aqui é um aprisco, não é uma cela. Se tu entra, encontra pastagem, sair, é a sua vida. Se está aqui, você consegue achar alimento, glória a Deus, o alimento é a Torá. Agora, se você não acha que o alimento está bom para você, vai comer o que você quiser, meu irmão. E eu nunca vou te amaldiçoar. É bênção. Quantas pessoas da igreja online já entraram assim, ó, estão mudando de igreja? Não, uns até dizem assim para mim, depois que o Senhor falou que Jesus não é Deus, acho que nós não queremos mais andar com o Senhor. Eles acharam que eu ia dizer assim, não, por favor. Acho que você entendeu errado. Deus dizer assim, meu irmão, Deus te abençoe. Você é livre para ir. Ah, não, pastor, depois que o Senhor falou sobre a carne de porco, eu acho que isso aí é religiosidade. Assim, meu irmão, seja feliz. Vai lá na igreja da esquina que faz o porco no rolete e vai tranquilo. Eu não estou negociando aqui, meu irmão, ideias do Aguinaldo. Eu estou lendo Torá. A Casa do Caminho, e eu não sei de que igreja você é para mostrar para você quem segue Yeshua e quem não segue. A diferença do justo e do ímpio. Daquele que me serve e daquele que não me serve. Está escrito na palavra isso. Tem diferença, meu irmão. Tem o povo que segue o movimento gospel e tem o povo que segue Yeshua. Você decide o que você vai seguir. A Casa do Caminho é para dar o caminho para você. E o caminho é Yeshua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, se te apresentaram um Jesus, loiro, de olho azul, com mãozinha assim no lado da carinha, pacífico, caminhando pelos campos, andando de casa em casa, sempre na beira do mar. Esse aí foi totalmente inventado. Porque o meu Yeshua, todos os dias, ensinava na sinagoga. Ou no templo. Era rabino. Tinha talmidim. Tinha discípulo. E quando caminhava pelo lugar, manifestava o reino. Apresentando os poderes do mundo vindouro. Expulsando o demônio, curando enfermos. Não que ele fizesse isso especial. Vamos sair daqui. Alguns eram convidados. Por favor, vá na minha casa. Ele ia e alguns não deixaram nem ele entrar. Bom, peraí. Como assim? O pastor tem que estar visitando sempre, mas Jesus não entrou nem em algumas casas. Não sou digno que entre na minha casa. Basta uma palavra tua e meu servo será curado. É nesse Yeshua que eu creio. É aquele que não precisa estar fazendo visitação. Porque ele é a manifestação plena do Deus vivo. E pelo poder da Ruach HaKodesh, ele transforma vidas, casas, lares e manifesta o reino vindouro. E expulsa ainda. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. É esse tempo que estamos vivendo. Ai, ai. Deixa eu ver. Já fechou aí? Fechou. Tá, passei 2 minutos. Então...
Aqui o Messias é a salvação, o nome de Yeshua significa salvação. No Messias, Deus realiza sua obra salvadora, Isaías 49:6. Abrangência da salvação individual, salvação do pecado, Mateus 1:21. Coletiva para Israel, nação, redimindo-os de inimigos e dando conhecimento de salvação, Romanos 11:26. Lucas 1:67 a 79. Universal, para todas as nações da terra, do judeu primeiro e também do grego, Romanos 11:16b. Então a primeira salvação é manifestada para o judeu e depois para o grego, ou seja, para as nações. E para toda a criação, Colossenses 1:19 e 20, Romanos 8:19 e 25. Os 3 tempos da salvação nós veremos na próxima aula. Amém, queridos? É sempre um privilégio estar com você aqui. Eu sou enfático, queridos, eu não sou bravo, tá? Os irmãos estão aqui e estão aleluiados. Eles não estão achando, não estão com medo. Não estou com medo que eu vou bater em vocês, né? Não, então fiquem tranquilos. É que agora, assim, tem coisas que são... eles sabem, conversávamos antes sobre isso e eu creio que muitos de vocês sabem. Na hora que nós estamos estudando aqui, há principados e potestades que se levantam, querendo confundir a sua mente. E a gente tem que falar aqui com autoridade, que não é a minha autoridade, mas é a autoridade de Yeshua, para que caia por terra todos pensamentos, todo sofisma, toda prisão mental, para que você seja liberto e possa conhecer em plenitude Yeshua. Eu agradeço pelo seu tempo aqui, queridos. É sempre uma bênção poder ensinar a Torá. Eu tenho prazer em fazer isso. Para mim não tem problema. O problema é que a voz vai acabando, senão eu ia até ficar aqui 8 horas, 6 horas, não tem problema falar para mim sobre os princípios do Eterno. Que Deus abençoe você. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Yeshua, obrigado por esse tempo de ensino. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelos corações preparados para a boa semente. E que haja um solo fértil aqui e que haja uma multiplicação, Deus, a 100 por 1 de tudo aquilo que você tem recebido. E que a cada dia o Senhor acrescente mais aqueles que o Senhor deseja, que sejam salvos por uma palavra de salvação liberada direto da tua Torá. Eu abençoo o teu povo. Em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Obrigado pelo seu tempo aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.